Hare Krishna, estamos começando aqui, ao vivo, espero que esteja tudo certo. Vou mandar uma foto para o Prabhupada Vyoma. Eu acho que estou ao vivo. Me confirma Prabhupada Vyoma se estou ao vivo, entre um minutinho antes, me confirma aí. Enquanto o Prabhupada Vyoma me confirma se estou ao vivo, permita-me cantar mantras introdutórios em consciência de Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam Pangun langayate girim Yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudirayet. Deixa eu ver se está tudo certo. Espero que sim. Espero que esteja tudo certo. Então vamos estar lendo Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 4, verso 23. Eu acho que era isso, deixem confirmar. Isto. 4, 4, 23. 4, 4, 23. Então tá certo. Gotrantwadiyam Bhagavam Vrishadvajo Dakshaya Nityahayada Sudurmana Vyapeta Narma Smitamashtadaham Vyutsrakshya Etad Kunapam Twadangajam. Gotram, relação familiar. Twadiyam, tua. Bhagavan, o possuidor de todas as opulências. Vrishadvaja, o Senhor Shiva. Dakshayani, a filha de Daksha. Iti, Asim, Aha, Shama, Yada, quando. Sudurmana, muito triste. Sudurmana, muito triste. Vyapeta, desaparecem. Narmasmitam, meu júbilo e sorriso. Ashu, imediatamente. Tada, então. Aham, eu. Vitsrakshye, abandonarei. Etat, este corpo. Kunapam, corpo morto. Tuat angajam, produzido de teu corpo. Tradução de Srila Prabhupada. Não sei se se escuta bem, se está tudo bem. Deixa eu ver se para o Vyoma diz que está tudo bem. Espero que sim, não sei. Cada vez passado cometi um erro, espero não estar cometendo o mesmo erro hoje. Devido à nossa relação familiar, que está falando é Sati, Dakshakanya, a filha de Daksha. Devido à nossa relação familiar, quando o Senhor Shiva me chama de Dakshakani,
Dakshayani, fico imediatamente triste e meu júbilo e meu sorriso desaparecem sem demora. Sinto muitíssimo que meu corpo, que é como um saco, tridatuke, aqui a palavra que se usa é kunapé. Kunapé significa saco. Tenha sido produzido por ti, portanto eu o abandonarei. Obrigado, Fernando. No sé, o nome deve ser outro, disculpe, né? Obrigado. Disculpe, não me lembro os nomes espirituais. Significado de Srila Prabhupada. A palavra Dakshayani significa filha do rei Daksha. Às vezes, quando havia uma conversa informal entre o esposo e a esposa, o Sr. Shiva costumava chamar Sati de a filha do rei Daksha. E como essa palavra fazia com que ela se recordasse de sua relação familiar com o rei Daksha, ela imediatamente ficava envergonhada. Hari Krishna, reverências para o Haridarshan, Hari Haribol. Pois Daksha era uma encarnação de todas as ofensas. Daksha era uma encarnação de todas as ofensas. Daksha era a corporificação da inveja, visto que desnecessariamente blasfemara uma grande personalidade, o Senhor Shiva. Simplesmente por ouvir a palavra Dakshayani, ela se sentia aflita devido à referência ao contexto. Uma vez que seu corpo era o símbolo de toda a ofensa que Daksha carregava. Como seu corpo era uma fonte constante de infelicidade, ela decidiu abandoná-lo. Vanchakalpa, Hare Krishna, Prabhu. Es que, disculpen si no me lembro bem dos nomes espirituais, a memória já não está boa, sou meio velho. Oh, Magyarati Miranda, Shagananjana, Shalakaya, Chakshuru, Militanjena, Tashmai Shri Guruve, Namaha, reverência, Harinam Sankirtan. Então, esta é uma história muito ilustrativa, muito realista, que se pode aplicar a nossas vidas, né? Estamos vendo aqui o começo da criação. O Bhagavatam se divide em 10 categorias. A primeira é a criação. E a segunda são as criações secundárias. E estas criações secundárias eram feitas por Daksha e outros Prajapatis. Daksha teve muitas filhas, né? 27 e mais outras. E todas as filhas eram esposas das grandes personalidades. Como aqui estamos vendo o caso da esposa do Senhor Shiva. Mas estamos vendo inveja e ofensas, mesmo no começo da criação. Estamos vendo problemas familiares, mesmo entre seres escolhidos mais ou menos a dedo, para povoar, criar o mundo material. Como podemos reclamar agora, na era de Kali, se a situação familiar ou o que for nos causa infelicidade? Sati está muito infeliz devido a seu pai, só que não é porque ele maltratou ela. Quando se fala Daksha Kanya, a menina de Daksha, se está falando de alguém muito querido pelo pai, muito querida pelo pai. Mas um Vaishnava, ele sabe que sua felicidade vem de outros Vaishnavas, não apenas da família, não apenas do pai. E que dizer se o pai é um ofensor de Vaishnavas? Aqui se diz
personificação de todas as ofensas. Então, isso de que nós ouvimos que a pessoa tem que abandonar o local ou abandonar o corpo quando escuta ofensas, começou no começo da criação material deste mundo. Claro, são as criações... Bom, ainda estamos no capítulo 3, verso 23, diz aí, peraí. A ver. Aqui está escrito, Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 4, en mensagem que me mandou para Vyoma Prabhu. Ok? Então vou mudar, me confirmem se está errada a mensagem do irmão para Vyoma, porque aqui está escrito capítulo 4, não 3. O que eu faço? Aqui, capítulo 4. Mas tudo bem, vou para o capítulo 3. Aguardo confirmação antes de continuar. Mas já aproveitei para falar algo tão bonito. Ok. Para Vyoma, não me falou nada no particular aqui. Vamos lá então. Capítulo 3. Você é uma falha. Eu sou uma falha? Você escreveu, você é uma falha? Oh meu Deus, eu sou uma falha, tudo bem, aceito. O devoto tem que aceitar essas coisas. Ok, verso 23. Ok. Oh, um verso famosíssimo. Então vamos falar deste verso, desculpe, né? Satvam Vishuddham Vasudeva Shavdvitam Yadiyate Tatra Pumana Pabrita Satvechitasmin Bhagavam Vasudevo Hyadoksa Jome Namashabhidiyate. Estou sempre ocupado em oferecer... Deixa eu ver, está tudo certo aqui? Estou sempre ocupado em oferecer reverências ao Senhor Vasudeva, em pura consciência de Krishna. A consciência de Krishna é sempre consciência pura, na qual a suprema personalidade de Deus, conhecida como Vasudeva, revela-se sem cobertura alguma. Significado de Srila Prabhupada. A entidade viviente, viva, é constitucionalmente pura. Asangohi Ayam Purusha. Na literatura védica declara-se que a alma é sempre pura e não contaminada pelo apego material. A identificação do corpo com a alma deve-se à má compreensão. Entende-se que é plenamente consciente de Krishna, está em sua posição constitucional, original e pura. Esta condição de existência se chama Suddha Sattva, denotando o estado transcendental, as qualidades transcendental às qualidades materiais. Uma vez que essa existência Suddha Sattva está sob a ação direta da potência interna, nesse estado, as atividades da consciência material param. Por exemplo, quando o ferro é posto no fogo, ele fica quente. E quando fica em brasa, embora seja ferro, age como fogo. Analogamente, quando o cobre é sobrecarregado com eletricidade, sua ação como cobre descontinua. Ele passa a agir como eletricidade. Oh, que exemplo tão perfeito. Que exemplo tão perfeito, Srila Prabhupada. A Bhagavad Gita 14:26
Também confirma que qualquer pessoa que se ocupe em serviço devocional puro ao Senhor é imediatamente elevada à posição de Brahman puro. Manchayobhya vicharena bhakti yogena sevati sagunan samattityaitam brahmabhujaya kalpati. Portanto, Suddha Sattva, como se descreve neste verso, é a posição transcendental, tecnicamente denominada Vasudeva. Vasudeva também é também o nome da pessoa de quem Krishna aparece. Este verso explica que o estado puro se chama Vasudeva, porque neste estado Vasudeva, a personalidade de Deus Suprema revela-se sem cobertura alguma. Para executar serviço devocional puro, portanto, devem-se seguir as regras e regulações do serviço devocional, sem desejo de obter lucro material, mediante atividades fruitivas ou especulação mental. No serviço devocional puro, simplesmente servimos a Suprema Personalidade de Deus por questão de dever, sem razão e sem raciocínio, e sem sermos impedidos, sem uma motivação, né? E sem sermos impedidos por condições materiais. Chama-se isto de Suddha Sattva, ou Vasudeva, porque nessa fase a pessoa suprema Krishna revela-se no coração do devoto. Srila Shiva Goswami descreve de maneira maravilhosa esse Vasudeva ou Suddha Sattva em seu Bhagavad Sandarbha. Ele explica que se acrescenta Ashtotarashat ao nome do mestre espiritual, 108, para indicar que ele está situado em Suddha Sattva ou no estado transcendental de Vasudeva. A palavra Vasudeva, Ashtotarashat. O estado Vasudeva, a palavra Vasudeva também é usada para outros propósitos. Por exemplo, Vasudeva também significa alguém que está em toda parte, ou que é onipenetrante. O Sol também se chama Vasudeva Shabditam. Pode-se utilizar a palavra Vasudeva para diferentes propósitos, mas qualquer que seja o propósito adotado, Vasudeva, com A longo, Vasudeva, significa a Suprema Personalidade de Deus onipenetrante ou localizada. Na Bhagavad Gita 7.19 também se afirma Vasudeva Sarvamiti. Compreensão verdadeira é compreender Vasudeva, a Suprema Personalidade de Deus, e render-se a Ele. Vasudeva, com A curto, Vasudeva, é o campo onde se revela Vasudeva, a Suprema Personalidade de Deus. Quando alguém se livra da contaminação da natureza material e se situa em consciência de Krishna pura, ou no estado Vasudeva. Vasudeva, a pessoa suprema, revela-se. Esse estado também se chama Kaivalya, que quer dizer consciência pura. Gyanam Satvikam Kaivalyam, quem se situa em conhecimento transcendental puro se situa em Kaivalya. Portanto, Vasudeva também significa Kaivalya, uma palavra que é geralmente usada pelos impersonalistas. O Kaivalya pessoal não é a última fase de compreensão, mas no Kaivalya consciente de Krishna, ao compreendermos a Suprema Personalidade de Deus, então logramos o sucesso. Nesse estado puro, ouvindo, cantando, lembrando, etc., devido ao desenvolvimento do conhecimento da ciência de Krishna, pode-se entender a Suprema Personalidade de Deus. Todas essas atividades estão sob orientação da energia interna do Senhor. A ação da potência interna também é descrita neste verso como apavrita, livre de qualquer cobertura. Apavrita, apavrita, livre de qualquer cobertura. Visto que a Suprema Personalidade de Deus, seu nome, sua forma, sua qualidade, sua parafernália, etc., sendo transcendentais, estão além da natureza material, não é possível entender nenhum desses aspectos com os sentidos materialistas. Quando os sentidos se purificam pelo desempenho do serviço devocional puro, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Os sentidos puros podem ver Krishna sem coberturas.
Então alguém poderá perguntar, uma vez que de fato o devoto tem o mesmo corpo material espiritual, existencial, como é possível que os mesmos olhos materialistas se purifiquem através do serviço devocional? O exemplo, como afirma o Senhor Chaitanya, é que o serviço devocional limpa o espelho da mente. Em um espelho limpo, podemos ver nosso rosto bem nitidamente. Do mesmo modo, simplesmente limpando o espelho da mente, pode-se ter uma concepção clara da Suprema Personalidade de Deus. Afirma-se na Bhagavad Gita 8.8, Abhyasa Yoga Yuktena, executando nossos deveres prescritos em serviço devocional, Chetasa Naanyagamina, ou simplesmente ouvindo sobre Deus e cantando sobre Ele. Se nossa mente estiver ocupada em cantar e ouvir, e não tiver permissão de ir a qualquer outra parte, não tiver permissão de ir a qualquer outra parte, a mente ir a outra parte, poderemos compreender a Suprema Personalidade de Deus, como confirma o Senhor Chaitanya, através do processo de Bhakti, começando com ouvir e cantar, podemos purificar o coração e a mente, e assim poderemos ver claramente o rosto da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Shiva disse que uma vez que seu coração estava sempre tomado pela concepção de Vasudeva, a Suprema Personalidade de Deus, devido à presença do Senhor Supremo dentro de sua mente e de seu coração, ele sempre oferecia reverências a essa divindade suprema. Em outras palavras, o Senhor Shiva está sempre em transe, samadhi. Esse samadhi não está sob o controle do devoto. Não está sob o controle do devoto. Está sob o controle de Vasudeva. Pois toda energia interna da Suprema Personalidade de Deus age sob sua ordem. Evidentemente, a energia material também age sob sua ordem, mas sua vontade direta é especificamente satisfeita através da energia espiritual. Assim, mediante sua energia espiritual, ele se revela. Afirma-se na Bhagavad Gita 4.6 que Sambhavami Atma Mayaya. Atma Mayaya significa potência interna. Por sua doce vontade, ele se revela através de sua potência interna. Doce vontade. Sweet. My sweet Lord. Ele se revela através de sua potência interna, estando satisfeito com o transcendental serviço amoroso do devoto. O devoto nunca ordena, meu querido Senhor, por favor, venha até mim para que eu possa ver-te. Não é a posição do devoto mandar que a Suprema Personalidade de Deus apareça ante ele ou dance para ele. Há muitos supostos devotos que mandam o Senhor aparecer dançando para eles. Que loucura. O Senhor, contudo, não está sujeito à ordem de ninguém. Porém, ficando satisfeito com as atividades devocionais puras de alguém, ele se revela. Portanto, uma palavra significativa neste verso é a doxasha, pois ela indica que as atividades de nossos sentidos materiais não conseguirão perceber a Suprema Personalidade de Deus. Ninguém pode compreender a Suprema Personalidade de Deus simplesmente com as tentativas de sua mente especulativa. Mas se desejar, poderá subjugar todas as atividades materiais de seus sentidos, incluindo a mente. E o Senhor, manifestando sua energia espiritual, poderá revelar-se ao devoto puro. Quando a Suprema Personalidade de Deus se revela ao devoto puro, o devoto não tem outro dever além de oferecer-lhe respeitosas reverências. A verdade absoluta revela-se ao devoto com sua forma. Ela não é amorfa. Vasudeva não é amorfo, pois se afirma neste verso que assim que o Senhor se revela ao devoto, este lhe oferece suas reverências.
Oferecem-se reverências a uma pessoa e não a algo impessoal. Não se deve aceitar a interpretação mayavada de que Vasudeva é impessoal, como se afirma na Bhagavad Gita. Prapadyate, a pessoa se rende. Rendemos-nos a uma pessoa e não a não-dualidade impessoal. Sempre que se trata de rendição a reverências, tem que haver um objeto de rendição ou reverências. Shila Prabhupada aqui, bom dia, Sundarangi Mataji, minhas reverências, Hare Krishna. Bom, desculpem ter lido errado, mas é um ensinamento, Vishuddham, Sattvam Vishuddham Vasudeva Sattvitam. É fácil para os devotos antigos lembrar esta primeira linha deste verso, porque foi muito comentada ao longo de toda a nossa vida espiritual. O estado Vishuddham, ou purificação total, é o estado desejado. E esse estado, como Prabhupada aqui citou dois versos, que são os primeiros dois versos do Bhakti Rasamrita Sindhu. Em um momento, Srila Prabhupada diz que devemos estar livres de quê? De especulação mental e desejos materiais. Anyavilashita shunyam gyana karmadi anabritam. A palavra britam também, anabritam, também foi mencionada. Livre de cobertura. Anukulyena Krishna Anu. Que Anu, Kulyena, Krishna, duas vezes se diz a palavra Anu, que significa seguindo, favoravelmente, prostrando-se, seguindo. Anu, Kulyena, Krishna, Anu, Shilanam. Bhaktir Uttama. Então, e o segundo verso que Prabhupada mencionou, Sarvapadi Vinirvukta Tatparatuena Nirmalam Rishikesha Sevanam Bhaktirutama. De novo a palavra Bhaktirutama ou Bhaktiruchyate. O que é Bhakti? Nós estamos aqui 40, 50 anos, 30, 20, o que for, não faz diferença. Não faz diferença. E estamos querendo ser bhaktas ou devotos. Mas Krishna não pode revelar-se a alguém impuro, porque ele já explicou Bhagavad Gita claramente, Vinna-me Prakriti. A energia material não pode estar junto comigo. Vinna, eu mantenho ela afastadinha. E o mesmo Vyasadeva viu na sua meditação, Apashraya, Apashyat Purusham Purnat, Mayatam Tad Apashraya. Ele viu que Maya estava afastada de Krishna. Não podia estar junto com Krishna. E nós não podemos estar junto com Krishna. Vasudeva Sarvamiti. Aqui se diz, Prabhupada também citou esse verso, Vahunam Sarvamiti, só que só citou a frase Vasudeva Sarvamiti. Mas o verso diz que depois de Vahunam, Janmanam, a gente tem que chegar ao estado mesmo que leve vidas. Prabhupada sempre disse que tínhamos que voltar nesta vida, porque nós não podemos ser preguiçosos. Manda Sumanda Matayó. Os sábios de Naimisharaya já viram que íamos ser todos preguiçosos. E perturbados, e briguentos. Imaginem como vamos focar-nos. Como vamos focar-nos em purificar a existência. Se estamos com preguiça, se estamos perturbados, se somos mal encaminhados e com tendência a brigar por qualquer coisa. Que tempo, que energia, que inteligência vai sobrar para tentar terminar o processo nesta vida? Como vamos terminar nesta vida? Prabhupada pediu muitas vezes. Claro, os acharyas dizem que o devoto não quer liberação. Aquela história do Narada Muni e o sapateiro, que quando tinha um brahmana e tinha um sapateiro, todo mundo conhece a história. Se alguém não conhece, eu vou contar resumidamente.
Narada Muni estava andando, indo para o mundo espiritual, indo ver o Senhor Vishnu, e passou onde tinha um sapateiro e lhe disse, estou indo para ver Vishnu, oh, que maravilhoso, ofereça minhas reverências. E quando voltar me fala o que ele estava fazendo. Ah? E o Brahmana, e também disse, espero que em alguma vida eu possa ir para lá, ou algo assim, perguntou, não me lembro o detalhe. E o Brahmana, sim, quero saber se devido a minhas austeridades, meu estudo dos Vedas, meus mantras, minhas pujas, tudo isso que o Brahmana faz, né? Se vou voltar depois de deixar o corpo, porque teoricamente essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, dê minhas reverências a Vishnu. E quando chega a Narada Muni, Vishnu, ele comenta destas duas pessoas e diz assim, fala para os dois que vão voltar depois de tantas folhas, quando tiver uma árvore cheia de folhas, cheia de folhas, e que eu estava passando um camelo por o furinho de um buraquinho, de uma agulha, não sei se tinha agulha no mundo espiritual, deveria ser um buraquinho, como costuram lá a roupa, não sabemos, mas mais ou menos a ideia era um camelo por um buraquinho insignificante. Então, quando conta isso para o Brahman, ele fica muito revoltado. E quando conta isso para o sapateiro devoto, começa a dançar e a chorar, e dançar e chorar e dançar. E Narada Muni dice, mas como? Porque depois dice que vai voltar depois de tantas vidas, quantas folhas tem uma árvore, né? Ou seja, infinitas vidas. Quase infinitas. Quase. Então o sapateiro chorava e dançava de alegria. E Narada Muni disse, pero como? Você vai ter que esperar tanto neste mundo, você está tão feliz? Sim, disse o sapateiro. Sim, estou feliz, imagine, eu vou voltar ao mundo espiritual. Eu vou voltar para estar com Deus novamente. Então, nesse momento, veio um furacão, como ontem aí no Rio de Janeiro, né? Passou furacão. E as árvores caíram. Então caíram todas as folhas da árvore onde estava o sapateiro, exceto uma, que ficou assim, se mexendo, pronta para cair. Pronto. Krishna é Deus, e ele pode fazer o que quiser. Aqui Prabhupada diz que por sua doce vontade, ele se revela ao devoto, satisfeito com a atitude do devoto. Obviamente, Krishna estava mais satisfeito com o sapateiro que com o Brahmana. Ontem estávamos vendo esses desenhos novos, se chama Bondur e Krishna. É uma história de Vrindavan muito antiga. Tem muitas histórias que não estão nas escrituras, assim, nossas, mas se conhecem há muito tempo em Vrindavan. E também era como Krishna tinha um menino muito puro na escola do Guru, e nunca argumentava, nunca duvidava, nunca tinha, assim, nunca pensava que não era verdade. Qualquer coisa ele aceitava, que legal, que impressionante. Se ele fosse falar com uma vaquinha, acariciar, falar qualquer coisa, os colegas só para zombar de ele falavam, não, essa vaca só entende sânscrito, ele falava. Aí ele, vamos falar em sânscrito. E todos riam, todo mundo zombava da credulidade dele. E assim, quando ele escutou do Guru, porque o Gurukul ficava em Vrindavan, o Ashram, que Krishna ainda estava em Vrindavan, nunca saiu de Vrindavan. O menino ficou se chamava Bandhu, amigo. Ele ficou totalmente determinado, porque acreditou na hora. Então, Krishna está aqui, eu tenho que ver Krishna. Está aqui, vou encontrar Krishna. E a história é de Vrindavan, não é nas escrituras, é um folclore ou história Vrajvasi. Mas finalmente Krishna aparece e eram amigos, ficaram muito amigos, porque praticamente a mesma idade, e ninguém sabia no ashram. E quando o Guru um dia acreditou, o Guru era muito piedoso e acreditou que o menino tinha encontrado Krishna. E então, fala para Krishna vir, falou o Guru, almoçar, tomar prasad, quero alimentar eu com minhas próprias mãos. Então, quando o menino vai comer com Krishna, e o Guru pensou,
porque o menino falou, claro, vou falar para ele que tem que vir. Mas assim, o guru sorriu no dentro dele e falou, ele não sabe que Krishna não é obrigado por ninguém a aparecer. Por ninguém. Nem por esse amigo que ele agora fez. Por ninguém. Mas, no final, o menino, o aluno era tão fiel ao guru, que quando Krishna disse, não, não posso, só apareci perante você, mas eu não posso chegar em qualquer lugar, né? Porque já tinha ido embora do planeta, não foi 5.000 anos atrás. Mas o amigo Bando ficou chateado e disse, olha, eu estou aqui graças a meu guru. Todo dia estou aqui porque meu guru falou e eu não posso frustrar meu guru. Então vou ter que ir embora. Se você não pode vir, meu guru vai ficar triste, então eu não posso voltar. E foi embora. Ia embora de boa. E Krishna disse, que estranho. Disse, grandes personalidades fazem vidas de penitências para poder se aproximar de mim. E você simplesmente está indo embora de mim. E o amigo disse, o que posso fazer? Eu não posso fazer isso com meu guru. Eu não posso deixar ele triste. Aí foi forte para Krishna. Ele viu que estava certo o amigo dele. E Krishna viu que ia perder a amizade. No final, Krishna foi junto para o ashram e ficou muito satisfeito com o guru. Enfim, essas são histórias de Vrindavan. O que mostra isso, em Vrindavan as histórias são íntimas, são de passatempos que aconteceram, como por exemplo, a ver o que diz Haridas. O Zapatero também diz em relação ao Senhor Vishnu, exatamente, meu Senhor é maravilhoso, só Ele mesmo para realizar tal feito extraordinário. Exatamente, Haridarshan Prabhu, de isso que nós estamos, dessa história, a fé. E Prabhu acima diz, nos ensina a humildade e a fé. E como se cultiva a fé? Por isso Krishna diz, às vezes leva muitas vidas, mas não é muitas vidas comendo e dormindo, ou somente visitando templos domingos, não tem nada errado visitar o domingo. Mas, no verso, Shraddha Dana Munayo, Bhaktya Shruta Grihitaya, a fé, Shraddha, é muito mencionada. Fé é muito mencionada no Bhagavatam. E o cultivo da fé já começa no capítulo Elegibilidade do candidato para poder praticar, aceitar serviço devocional, néctar da devoção. E o que torna uma pessoa elegível? Obrigado, Haridarshan. Permítame pegar aí o embalo nesse comentário de Otávio, não me lembro o nome, de Haridarshan. Que realmente nós temos que ter fé. Agora, o que a gente faz quando não tem fé? Krishna já falou na Bhagavad Gita, aqueles que não têm fé não alcançam a perfeição nem a felicidade, nem esta vida, nem na próxima. Ashraddha Dana Purusha, aqueles que não têm fé, voltam ao ciclo de nascimento e morte. E que pode fazer? Essa fé tem diferentes graus, diferentes devotos, não é que todos tenham a mesma fé. Isso está explicado nas escrituras como Kanishta Adhikari, Oshasvi, obrigado Prabhu, Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. Por que tem divisões? Kanishta, Madhyam, Uttama. Pela fé e pelo conhecimento. Pela fé, quando é muito fraca. E pelo conhecimento, quando é muito fraco, a pessoa é kanishta. Quando a fé aumenta, mesmo que não tenha total conhecimento, mas a fé fica firme, é madhyama. E quando a fé e o conhecimento são totais, se chama uttama adhikari. Então a pergunta é, estamos tipo condenados se tivermos pouca fé e formos kanishta com pouca fé? Krishna Borna Noyamoe,
Prabhunanda Sutta Vrishavana Sutta Yutta Karuna Karoho Eivaro. A oração diz: Krishna, por favor, o Senhor que está junto com Radha, por favor, me dê outra oportunidade. Por favor, me dê outra oportunidade. Como podemos aproveitar a vida para aumentar a fé? E Prabhupada deixou muito claro várias vezes. A fé se cultiva. Assim como uma planta. Ela não nasce grande. Haverá obstáculos, sim, enquanto cresce a planta, especialmente pelas ofensas de vidas passadas, pelos atos pecaminosos de vidas passadas, pelos atos por ter machucado pessoas na vida passada, o castigo, como diz Narottam Das Thakur numa canção Hari Hari Bifale. Ele diz: agora eu entendo que estou sendo... Não é nessa canção, é outra, acho que é Parama Karuna. No final, ele diz: eu acho que estou sendo castigado por Yamaras, porque não está fluindo essa fé. Não está fluindo esse bhakti. Devo ter feito algo que Yamaras está me punindo, castigando. Então, a vida é uma escola. E para os devotos também. De fato, para todos os seres vivos. O cristão quer ter fé. O judeu quer ter fé. O budista quer ter fé. Todos os caminhos para purificar a existência e voltar a Deus quando formos puros exigem fé. E todos são similares. Não é através do jnana ou especulação. Não é através de rituais ou karma. Ou dar dinheiro em caridade, pronto, que eu vou conquistar a Krishna e a fé. No Bhagavad Gita, capítulo 11, Krishna diz no último verso: esta forma pessoal que você está vendo não pode ser vista mesmo por caridade, estudo das escrituras, austeridades, penitências. Nenhum desses caminhos revela Krishna. Mas existe um método que é servir ao devoto que tem mais fé. Especialmente a Uttamadhikari. E Krishna, então, pode injetar essa energia interna, que aqui se falou de duas energias, né? A externa e a interna. As duas são de Krishna. Então aqui diz que o Samadhi, que estava o Senhor Shiva, não pertencia ao Senhor Shiva. Esse é um ponto interessante. E mesmo Bhakti, nós oramos para Brinda Devi, Vishnu Bhakti Prade Devi. Me dê Bhakti, por favor. Vishnu Bhakti Prade. Prade significa possa Brinda Tulasi Devi dar Bhakti. Prabhupada dizia: você vai crescer em Bhakti por cuidar Tulasi Devi. Então é uma energia que pertence à interna de Krishna, Ladini Shakti, a energia de felicidade de Krishna. Krishna não vai deixar que um patife roube a felicidade dele. Os patifes não podemos nos aproximar de Krishna. Não. Não tem como. A Pashraya, Bina, o falso ego, é o que nos mantém afastados. A mente, a inteligência, o falso ego. Também são energias de Krishna. Mas Bina, Krishna mantém longe. Se estivermos com uma mente, uma inteligência e um falso ego ainda, sem esse estado de Vishuddha Sattvam Vasudeva Sattvitam, não podemos estar em Samadhi, não podemos ver Krishna. Então, esta é uma oportunidade para servir os devotos. Em poucas palavras, e temos que servir com esta intenção: Krishna, Bhakti Prade. Prabhupada diz muitas vezes: servir o devoto, ouvir o Bhagavad Gita, ouvir o Srimad Bhagavatam, estudar o Srimad Bhagavatam, vai aumentar nossa estabilidade e nossa fé espiritual. O verso é, justamente se diz, né? Bom, não me lembro agora. Syan Mahat Sevaya Vipra Vasudeva Kataruchi. Né? Que por servir
Mahatseva, aos devotos, Mahatmas, Kataruchi, se desenvolve um gosto. Mas tudo tem que ser feito com fé. Na última linha do segundo capítulo, verso do Bhagavatam, já explica isto. Que Sadhyo Ridi, Avaridotetra Kritivi Shushrushvitakshanat. Que esta revelação acontece imediatamente. Ridi, dentro do coração. Sadhyo, imediatamente. Mas, Kritivi, quando estamos totalmente limpos. Então, em poucas palavras, este estado Vishuddha tem que ser nossa meta. Quando começamos a prática, estudamos o néctar da devoção. Prabhupada disse que no começo todo mundo deveria ler 3 vezes o néctar da devoção, principalmente a primeira parte. Porque é a ciência de como chegar ao amor a Deus. Mas a primeira parte, inclusive nestes significados, embora Prabhupada fala tanto do amor puro, ele tem um parágrafo que falou, portanto, devemos seguir as regras e regulações, diz que Prabhupada falou isso. Obrigado, aí está a palavra, obrigado, parabéns. Shraddha, a mesma palavra, Shraddha, obrigado. A mesma palavra, Shraddha. Então, Prabhupada diz, há um processo. E se ainda a nossa fé é pouca, podemos chorar, está bom? Não é proibido chorar e pedir a Krishna perdão, porque se minha fé é escassa, e se eu não, é porque eu devo ter feito coisa ruim. E a Maharaj está me amaldiçoando, como diz Narottam Das Thakur. E a mente não está aceitando alguma coisa. Mas não desistamos. Krishna sabe. E quando Krishna vê que nós entendimos nosso condicionamento, nossa limitação, e admitimos perante Ele e pedimos perdão e nos prostramos. E nos prostramos, Krishna, por favor, não me patee, não me chute, me dê outra oportunidade, né? Então pronto. Ok, Shraddha Danasa, Shraddha Danasya. Asya. Obrigado, então. Aqui é o caminho do serviço devocional. Pode demorar, depende de onde esteja a nossa trepadeira. Quando conhecemos o movimento, nós seguimos aguando, molhando a trepadeira. Mas esse não vai ser nosso objetivo, deve ser esse. Ter pureza, ter um estado puro sem especulação. Se percebo que minha mente especula, é que ainda tem sujeira no coração. Prabhupada, no significado, falou Cheto Darpana Marshanam, que o Senhor Chaitanya falou, o espelho do coração. Significa que se a mente está com coisas raras, é porque o coração está sujo. Temos que continuar e continuar. Muito obrigado. Obrigado, Oshasui. Grato pela leitura e cantar os santos nomes para todos os ouvintes. Sem dúvida. Então vamos cantar chapa, que não acabou a chapa. Vamos, e como diz Narada Muni, enquanto nos ocupamos em nossas tarefas diárias, lembramos os nomes e as formas da personalidade de Deus. Isso não é fácil, mas Prabhupada diz, devemos amoldar nossas atividades do dia a dia, de forma tal que enquanto as realizamos, lembremos de Krishna. Por exemplo, se eu sei que eu vou ter que trabalhar agora, 9 da manhã, todos trabalhamos, não me aposentei ainda, mesmo com quase 70 anos, o ano que vem, mas, e trabalhar é uma atividade fruitiva, né? Como diz Narada Muni, Naiskarmyanapya Chutavava Varshitam, as dolorosas atividades fruitivas, que benefício elas podem trazer? Trabalhar e gastar, ganhar, gastou, trabalhou, ganhou, gastou, trabalhou, ganhou, gastou, trabalhou. Não faz sentido, não faz nenhum sentido, só pessoas sem inteligência acham que isso é a vida. Por isso as escrituras dizem, a pessoa deveria ter outro objetivo, mas
Ao mesmo tempo tem que manter o corpo. Krishna diz, mityachara sauchate. Se você não trabalha, é o enganador. Mas ao mesmo tempo é dito, como podemos juntar nosso trabalho à missão de Prabhupada? E Prabhupada diz, se precisa dinheiro, se precisa trabalho, se precisa inteligência. Se eu chego no templo e, tem vezes que gasta antes de trabalhar. Oh, essa foi boa mesmo. Essa foi boa mesmo. A paixão é tão Caribe. E se a gente vê que o templo precisa disto, os devotos precisam de aquilo, os brahmacharis estão sem boa comida, e eu estou me matando com pizza todos os dias. Um exemplo bobo, né? Então, tenho que usar dinheiro para a missão de Prabhupada. E quando eu trabalho, eu penso, deixe trabalhar. Eu preciso melhorar a missão de meu guru, de nosso guru. Pronto. Pronto. Ok? E se alguém disser, falou para a Bioma, eu não tenho desejo de voltar ao mundo espiritual mesmo, então vou seguir pecando. Bom, é muito desafortunada essa pessoa. Não é que a pessoa pensa que está pecando, ela quer desfrutar, né? Essa pessoa quer continuar sem ser servo de Vishnu, porque nós somos todos um pedacinho idêntico a Krishna em qualidade. Então somos disfrutadores. E a tendência a disfrutar é muito forte, Mr. Parabioma. Então ir ao mundo espiritual significa servir e não ser servido. Bom, qual é o problema, Parabioma Prabhu? Krishna já fez, através dos 3 Vishnus, todos os objetos dos sentidos e os sentidos e universos materiais ilimitados para isso. Porque eu quero desfrutar. Ele nunca nos condenou. Poderia não ter feito tudo isso, mas a gente tem coisas bonitas, música, roupas, romance, filhos, às vezes são felizes, às vezes não, mas tudo bem, né? Mas Krishna fez toda uma criação material para essas pessoas. Não que queira exatamente pecar, né? A pessoa não pensa que está pecando, só pensa, eu sou disfrutador. Pronto, né? Então, porque às vezes se vêem pessoas que não querem voltar necessariamente ao mundo espiritual, são ateístas, mas fazem caridade, ajudam outros, né? Não é que necessariamente admitem que estou pecaminoso, mas têm aversão a Krishna. Ou não aceitam rendir-se, se render. Isso é normal, né? O que falou Prabhupada no final do significado? O que acontece quando Krishna finalmente fica satisfeito com o devoto e aparece? Prabhupada diz assim, o único dever do devoto quando Krishna aparece é oferecer-lhe respeitosas reverências. E pronto. Respeitosas reverências aos pés de lotos de Krishna. Então, é isso. Ok? Façamos como Brahmana paupérrimo. Sim, mentalizando a adoração ao Senhor Vishnu mesmo nesse mundo material. Sim, Prabhu Shasvi. De fato, é dito que antes de começar a adoração às deidades, eu fiz isso por anos em Nova Gokula, nós tínhamos que mentalizar a adoração. Nós tínhamos que mentalizar antes de tocar nos ingredientes. Para Bioma e outros sabem disso. Se chama Manasa Puja. Então, sentávamos na frente da deidade, fechávamos os olhos com as mãos quietinhas, a deidade pronta para ser banhada e vestida, mas não, primeiro fechávamos os olhos e tínhamos que oferecer tudo mentalmente. Muito bom, muito obrigado. Desejo-lhes a todos um belo dia. Ontem foi Guru Purnima, muito auspicioso. Então, posso encerrar aqui. Já passaram 54 minutos. Bueno, tomaram de jejum.
Muito obrigado a todos. Então, não estou vendo mais mensagens. A última que estou vendo é a de Oshasui Prabhu. E grato, Prabhu, grato a você, para Bioma. O Bhavatan é nosso verdadeiro amigo. Madheka Bandhu, meu único amigo, diz Sanatana Goswami. Madheka Bandhu. Então, esta é uma oportunidade de estarmos juntos sempre com nosso grande Mat Sanguin, nossa grande associação, Mat Prana, a que vai nos manter vivos ao longo de nossa vida espiritual. Hari Haribo. Tanto para todos. Hare Krishna, reverencias.